Bom, começando a gravação do dia de hoje. Hoje é o 28º dia do nosso desafio. É um dia que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para nós, mas também vai ser um dia que, além de ser esclarecedor, vai ser a confirmação que nós somos fortes. Nós somos fortes. Talvez nós não demos a devida importância a esse fato, que nós somos fortes. Talvez a gente tenha, ao longo da nossa vida, se colocado muito ou demonstrando muito as nossas fraquezas, mas a nossa força, ela talvez não é compartilhada de uma forma que eu entendo tão clara, que é isso que eu vi e que senti no momento que eu comecei a ler esse material. Tá? Então, primeiramente, vamos agradecer ao Pai mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai, obrigado pelo acordar, obrigado pela possibilidade diária que o Senhor nos dá de despertar para tudo aquilo que nós temos a viver. Agradeço, sim, ou nós agradecemos tudo aquilo que já passamos, e isso é fato já escrito. Mas que nossa memória muitas vezes não traz para nós toda a força que o Senhor nos dá. Mas a partir desse momento, sim, Pai, nós vamos escrever um novo momento, ou uma nova parte da nossa vida, mas essa parte, com certeza, já tem frutos, frutos de tudo aquilo que nós já fizemos com base na tua direção. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, é isso. O próprio desafio, e nós colocamos com 30 dias, né? Sinal que não seria em um nem 2 dias. E eu tenho compartilhado também a minha gratidão por você estar do lado aí, desse outro lado, que é a certeza que exatamente grandes coisas nós estamos fazendo aqui, porque se não fosse grandes coisas, eu estaria sozinho. Mas como é realmente um movimento de um tamanho que eu não, nesse momento eu não consigo ainda calcular, mas eu sei que é grande. E isso está trazendo para a minha vida, eu tenho certeza para a vida de todos nós aqui, cada um de vocês, mudanças significantes. Não são pequenas mudanças, assim, no sentido de dizer assim, claro que pequenas mudanças todos os dias vai fazer cada vez mais nós termos o controle do nosso dia, ter o nosso dia sendo direcionado pelo Pai e nós cumprindo dentro de uma normalidade. E a normalidade não é a não existência de lutas. E é esse ponto principal que nós vamos colocar aqui. Por isso que a frase inicial olha, falei devocional, não é devocional, não, do desafio. Começa com D. Do desafio é: você já avançou, ou nós já avançamos. Então, continue. Sim, continue. Nós já avançamos e vamos continuar, sim, porque Deus é Pai. E Deus é Pai e Ele nos dá todos os dias essa possibilidade de estarmos aqui reunidos. Bom, vamos lá. Então, já que nós falamos da oração da abertura, já fizemos a oração de abertura e agora vamos avançar para. Opa, acho que eu trouxe aqui. Acho que estou compartilhando o quê? Vamos lá, compartilhar aqui. Eu não compartilhei, eu compartilhei algo e depois descompartilhei. Então vamos compartilhar novamente. Compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui. Onde eu estou? Aqui. Maravilha, agora sim. Bom, 28º dia. Se vocês não lembraram, hoje é o antepenúltimo dia. Olha só. Sandro, Oi, você diga. está compartilhando o seu WhatsApp. Ah, é? É. Não vou interromper ele, porque não precisa do WhatsApp para você, certo? O WhatsApp não precisa. Então, vou voltar aqui a compartilhar. Então, como eu estava falando, hoje é o 28º dia, e o 28º dia é o quê? É o antepenúltimo dia do nosso desafio. Voltei a compartilhar? Sim, agora sim. Você já avançou, continue. Exatamente. Se hoje é o antepenúltimo dia, e hoje eu quero começar dizendo algo simples, nós já avançamos. Talvez não do jeito que no início
nós tínhamos intenção. Talvez não do jeito que nós imaginávamos. Talvez nós imaginávamos grandes mudanças, ou melhor, que poderia parecer grandes mudanças. Talvez nós tivéssemos uma ideia que seria visível. Toda mudança precisa ser visível. Isso, pelo menos, é uma primeira abordagem de nós seres humanos. Toda grande mudança tem que ser visível. Mas existe construção acontecendo. Usar uma frase que eu tenho usado no meu dia a dia também: parar, refletir e reconhecer. Parar, refletir e reconhecer. Quando eu falo dessa forma, o que eu quero colocar para vocês? O reconhecimento. O reconhecimento é algo que nós, primeiramente, não é um hábito nosso nos reconhecermos mesmo. Reconhecer no sentido de ver o avanço. Avanço que nós já tivemos em algumas atividades ou em alguns momentos da nossa vida. Como eu coloquei, quando nós iniciamos algum processo, algum projeto, nós temos algumas expectativas, nós temos a mente buscando algo no sentido de trazer mudanças grandes, visíveis. Por isso que eu quis colocar que talvez o que nós estamos fazendo aqui, e talvez essa mudança, não foi do jeito que você imaginou, mas nós avançamos. Nós avançamos. E por que o Sandro fala que nós avançamos? Ou que você avançou? O que pode acontecer, e eu vou trazer aqui para vocês também refletir, algumas coisas mudam sem a gente perceber. Por exemplo, uma decisão que você mantém. Pessoal, crescimento mental, espiritual, profissional, familiar, normalmente ele não vem com barulho. E não é no automático. É algo repetido, praticado diariamente, ou muitas vezes. Às vezes o ajuste é pequeno. Por exemplo, o que a gente pode dizer aqui? Um pensamento que você não aceitava e você já está aceitando. Parece algo imperceptível, mas isso já acontece no nosso dia a dia. Uma palavra que hoje você segura, ou seja, antes você falava no automático. Reflitam, analisem e reconheçam. Existe você hoje, claro, está diferente de ontem e principalmente diferente do dia 19 de janeiro, quando nós começamos. Mesmo sem eu fazer aqui uma pesquisa diária com vocês, uma pesquisa direta com cada um de vocês, quando eu converso com vocês, eu percebo isso, eu sinto isso. Não é porque eu estou desse lado aqui, não, não, o Santo está querendo falar porque é ele que está fazendo o desafio, é ele que está falando. Não, não é isso. De forma alguma. Todos vocês me conhecem. Até eu citei que a Adriana é a minha nova, vamos dizer, voluntária aí do desafio, é mais recente, né? O Gilberto, a gente já se conhece há algum tempo. Isso com certeza já deu para o Gilberto ter uma clareza de como é o Sandro pessoa, o Sandro profissional. E agora, nesses dias aqui que nós estamos tendo esse convívio diário, eu creio que o Gilberto não deve ter feito nenhuma mudança grande em relação ao que é o Sandro. Porque é isso, não precisa mudar grande, mudança pequena. E eu agradeço a Deus que algumas pessoas, quando me veem, e até a pessoa que está do meu lado há 45 anos, né, que é a minha esposa, quando eu falo para ela assim, o Sandro de hoje é bem diferente do Sandro que você conheceu. Ela falou que no aspecto físico, eu falei, no aspecto físico não, vamos mudar essa fala. Então, no aspecto físico, a experiência nos ajuda a ser melhor do que antes, que eu era muito magro. Mas fato é, ela falou, não, Sandro, você teve algumas mudanças, mas não foram nenhuma mudança grande. Eu falei,
Olha só, aleluia que eu fiz isso, porque as mudanças, elas têm que ser feitas de uma forma linear. Linear é ponto a ponto, é numa crescente. E claro que em alguns momentos existe uma oscilação. Sim, houve, né? Ou existem algumas oscilações da minha parte também. E o mais importante é aquilo que eu coloco para vocês. Quando acontece essa oscilação, é reconhecer, olha, de novo uma palavra, reconhecer que houve essa oscilação e tomar a ação novamente, trazer para correção. O que eu quis trazer nesse slide é para que realmente vocês possam analisar o que tem acontecido na vida de vocês hoje, ou o que vai acontecer hoje, mas o que aconteceu ontem. Por que aconteceu? Porque, pessoal, vou falar para vocês, lutas diárias, todos nós temos, estamos vivendo, ou já vivemos. Mas todos os dias nós temos, sim, lutas diárias. Por isso que eu quis trazer um texto bíblico, que é João 16:33. Esse texto, ele resume o que Deus falou para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando trouxe essa palavra, ou quando trouxe esse texto, e João escreveu, o que ele quis dizer com isso? Outro texto bíblico. Vou citar aqui outro texto bíblico. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Nesses dois textos, eu não quis trazer uma linha que nós estamos negando a luta. De forma alguma, não estamos negando a luta. Todo mundo, como eu comentei aqui, todo mundo aqui tem lutas do dia a dia. Coisas que cansam, coisas que preocupam, coisas que não são resolvidas na velocidade que gostaríamos. Sim, isso acontece. Quando eu me vi exatamente fazendo essa revisão, de uma forma, agradeço mais uma vez ao Pai, porque eu também tenho aprendido aqui, no momento que eu estou conversando com o Pai, tem que ser um momento a sós, no sentido de escutar ele, porque muitas vezes algumas vozes externas, os vozes do ambiente, talvez não faça nós escutarmos a voz do Pai. E veio exatamente uma pergunta simples, simples para mim, mas eu não consegui responder, mas eu consegui refletir. Porque se eu estou colocando aqui que todos nós vivemos essas lutas no dia a dia, né? E eu tenho certeza, porque eu vivo isso também, né? Coisas que algumas vezes nos cansam, algumas vezes nos preocupam, algumas vezes não são resolvidas na velocidade que gostaríamos. Por isso eu quero dizer para vocês o seguinte: lutas que você já venceu, lutas que nós já vencemos. Que o pai foi claro. O pai foi claro. Sandro, quais foram as lutas que você já venceu? Eu parei, parei outros, não parei um minuto, parei alguns minutos e tentei buscar lutas que eu já venci. Aí eu falei, rapaz, quais são as lutas que eu já venci? Não veio de forma automática, porque a nossa mente humana, ela normalmente, ela não traz para nós com clareza como nós já vencemos as lutas. Quais foram vamos dizer, quais foram as estratégias que nós utilizamos? A grande maioria de nós talvez não tenha realmente essa facilidade de relembrar. Mas é importante nós entendermos que se todos os dias nós temos lutas,
talvez a luta de ontem você já venceu. Se você venceu, como você venceu? Qual foi a estratégia que você utilizou? Porque uma das lutas que eu acredito que a grande maioria tem aqui são as decisões. Existem decisões que nós temos que ter no nosso dia a dia que são decisões difíceis. Decisões difíceis. E naquele momento, quando eu tinha que tomar alguma decisão, e era uma decisão difícil, eu estava numa luta. Como eu vou fazer isso? Mas eu não consigo fazer isso. Eram essas frases que eu utilizava. Mas Deus me capacitou a reconhecer que antes daquela luta eu já tinha tido outra, e outra, e outra, e outras, e outras. Porque é isso que é mais importante. Olha só, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, porque a outra luta já foi vencida. Mas nós estamos, sim, dentro da luta de hoje, ou dentro da luta de ontem. Talvez realmente nós não lembramos de todos os detalhes, como eu não lembrei, de como eu venci, de como eu superei. Exatamente essa é a frase, e o verbo correto, eu superei. A luta não, a luta de hoje, pessoal, não é a primeira e não será a primeira vitória. Talvez alguém esteja pensando, não será a primeira e não vai ser a última. Eu não quis dizer a última porque todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de acordar, ele nos acorda e fala assim: agora é a sua vez de despertar. E despertar é como nós vamos encarar a luta de hoje. E é importante ter essa visão. Se nós já passamos, sim, algumas lutas, qual foi a estratégia que nós utilizamos? Eu vou dar alguns exemplos aqui, e eu acredito que esse exemplo vai estar em linha com alguns que vocês já viveram, ou que estão vivenciando hoje. Porque fases apertadas. A questão financeira é algo que eu sei afeta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as pessoas mais próximas, até alguns amigos. E são aquelas fases que realmente parece que não vai ter fim, não vai ter fim. É. Mas lembre-se de algumas fases apertadas que você já passou. E você está aqui hoje. A luta, como eu comentei, pessoal, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: para você, o que a mente lembra é de dor. Ela lembra de dor. Mas esquece, sim, da força que você teve para superar. Se a mente esquece, você vai trazer para você esse controle novamente. Ou nós vamos trazer para nós isso aí. Porque esse é um ponto vital para que possamos caminhar dia a dia. É sabermos que sim, as fases apertadas, as lutas que nós tivemos e vencemos. Porque outra luta que eu tive ao longo da minha vida, e não faz muito tempo não, mudanças inesperadas. Eu vou fazer um pequeno resumo, mudança inesperada. Gilberto sabe disso, que trabalha com a gente, ele faz algum serviço para a Tegma. A Simone trabalha comigo, então a Simone conhece isso também. Mas eu vou fazer um pequeno resumo de uma mudança inesperada. Eu estou há 12 anos na Tegma e durante 9 anos eu fui responsável pela contabilidade pela área fiscal. Sandro, tinha um entendimento, mesmo com lutas e lutas e lutas, que eu deveria continuar avançando no meu entendimento. No meu entendimento. Mas o Sandro não estava percebendo que aquele desejo, aquele ansejo de seguir em frente, sem ter o compartilhamento com o pai, não era o correto. Só que o pai é tão bom que ele usa pessoas para fazer isso. E houve uma mudança inesperada. Inesperada pelo Sandro, mas era uma mudança necessária que aconteceu. E quando houve essa mudança, no primeiro momento, no primeiro minuto, Deus é tão bom que quando
meu chefe chegou assim, Sandro, vamos fazer uma mudança? Falei, vamos. Falei, vamos. Só que quando eu falei vamos, eu não esperava que fosse uma mudança que ele fez. E aí existe um fator que é um fator de confiar, confiar na pessoa ou nas pessoas, mas confiar naquilo que o pai está mostrando. E o pai, de bate-pronto, já falou: essa mudança é a mudança necessária para você como pessoa e como profissional. Saiba disso. E eu sou prova fiel disso. O que mudou o ano passado me trouxe, primeiro, a oportunidade de ter, primeiro, uma vida pessoal mais, vamos dizer assim, mais próxima da minha família, buscar crescimentos profissionais com mais clareza e com mais tempo, me capacitar como profissional, como pessoa. Foi uma mudança inesperada, mas aconteceu. E eu lembro de vários detalhes, mas não preciso nem colocar todos os detalhes aqui, porque senão não vai ser possível nesse tempo que nós temos. Mas eu quis trazer para vocês uma mudança inesperada que aconteceu há um ano atrás, exatamente um ano atrás, um pouquinho. E isso trouxe para mim um benefício imenso. Outro ponto, momentos de medo. Todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, ter esse momento de medo. E esse momento de medo, muitas vezes, é através de quê? Você está numa situação, vamos dizer assim, que existe um medo contra a sua vida, ou é medo de algo que na sua mente traz que algo que vai acontecer sem ter o cenário construído. A nossa mente, em alguns momentos, ela traz para nós um receio de algo que não aconteceu e não vai acontecer. O nosso pai, ele sempre vai querer sempre vai querer, não, ele quer o melhor para nós. Em alguns momentos também, é isso que eu tenho pedido ao pai, pai, eu não quero simplesmente tirar da frente as minhas lutas, mas eu quero entender o motivo da luta para, assim, olhar de uma forma diferente e ajustar. É isso que eu peço ao pai. Medo é de nós seres humanos, sim, mas o medo ele pode ser, de repente, ajustado para uma atenção maior, um cuidado maior. O medo, na maioria das vezes, paralisa a gente. E algumas vezes também ela faz com que a gente tome algumas decisões que não era a decisão correta. Se nós já atravessamos outras fases, então saiba uma coisa: nada sólido se constrói em poucos dias. Isso é um recomeço, pessoal. Isso é um recomeço. Nada sólido se constrói em poucos dias. Vou trazer de uma forma que eu procurei escrever de forma leve. Eu chamo aqui de maturidade leve. O que é maturidade leve? Recapitulando. Se nenhum, se nenhuma fase difícil, se nenhuma fase de luta foi resolvida em uma semana, foi um processo, eu escrevi: ninguém constrói algo sólido em 28 dias. Fazem 28 dias que nós estamos aqui reunidos. Esses 28 dias, eles estão criando uma base. E essa base, com certeza, já tem raízes dentro de nós para cada vez mais entendermos que eu não estou aqui, nós não estamos aqui apenas para escutar frases motivacionais. Não é só isso, pessoal. O despertar, que é isso que nós colocamos desde o primeiro dia, foi o seguinte: é tomar a posse do nosso dia. É crer que Deus, quando nos acorda, e Deus é que nos acorda, porque enquanto Ele nos acorda, é sinal que nós temos algo a fazer. Se é algo a fazer, somos nós que temos que fazer, não o mundo, não as notícias. E é esse controle que nós, sim, estamos retomando.
Eu quis trazer nesse modelo de maturidade leve é saber que é um processo. É um processo que, sim, está criando estrutura. Nós não vencemos nada importante na nossa vida em poucos dias. Repetir. Vou até direcionar. Você não venceu nada importante da sua vida em poucos dias. Quando eu falo dessa forma, o que eu quero trazer? Grandes coisas, tempo maior. Grandes coisas, tempo maior. Um exemplo. Faculdade, para quem teve a possibilidade de fazer uma faculdade, uma universidade, ela não se concluiu em uma semana. Não se concluiu em uma semana. Alguns foram 4, outros foram 5, outros até mais do que 5 anos. Casamento não se constrói em um mês. Para quem casou, sabe disso. Você não conheceu a pessoa hoje, a mãe estava casando. Ou daqui a um mês casando. Eu, pelo menos, não conheço. Pode ser que exista, pode ser. Não conheço. Filho não cresce em 30 dias. As nossas queridas mamães que estão aqui no grupo, e aqueles que são filhos, hoje sabem que aqueles que são filhos, você só foi percebido externamente depois de alguns meses. Até internamente, a própria mãe, ela tinha uma certa dúvida se aquilo que ela estava sentindo era você que estava interno ou dentro dela. Filho não cresce em 30 dias. Quando eu falo cresce, não é a geração do filho não é em 30 dias, ele não nasce em 30 dias. E também não cresce em 30 dias. Nós não crescemos em 30 dias. Né? Outra coisa, casa não se paga de uma vez. O sonho da casa própria é algo até compartilhado pela grande maioria de nós. E temos uma casa, temos um cantinho nosso. Aquele cantinho que você fala assim, poxa, a minha luta, ela serviu para eu traduzir ela no meu cantinho. Naquele canto que eu posso sentar, que eu posso descansar, que eu posso receber os amigos, receber os familiares. Mas esse cantinho é, vamos dizer assim, é a contrapartida de uma das minhas lutas, vamos pensar dessa forma. Mas isso também não se paga de uma vez. Tudo bem, pode ser pago à vista? Pode ser pago à vista. Mas até construir esse valor à vista levou-se algum tempo. Eu trouxe aqui, eu quis trazer para nós aqui, refletimos sobre grandes coisas que nós, listei 4, mas tem muitos mais. É por isso que quando eu fui perguntado qual foi o meu desafio de ontem, ou qual foi o meu desafio do mês passado, qual foi o meu desafio do ano passado e do mês... Você, todos nós já tivemos, sim, desafio e já ultrapassamos, já passamos. Essa frase que eu coloquei, grandes coisas, tempo maior, é refletindo, nada importante na nossa vida acontece em poucos dias. Por isso que quando nós tivemos a ideia do desafio das primeiras horas, é o nome desafio, é isso mesmo, é desafio. Se alguém em algum momento tinha uma ideia que o desafio era algo que no dia seguinte você já teria mudado várias coisas da sua vida, se em algum momento passou isso na sua mente, como em algum momento da minha vida algum processo passou dessa forma também, falo para vocês, isso não acontece. Porque se acontecer, não foi grande coisa. A base bíblica que eu utilizei é o seguinte, já falamos até aqui, mas eu voltei a trazer porque Gálatas 6,9 fala o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu peço aqueles até que têm contatos com outras pessoas que possam estar vivenciando algo semelhante ao que nós estamos vivendo, mas também fale para essa pessoa, você já teve luta e você já venceu essa luta. Então, não se canse, continue. Eu quis trazer no desfecho aqui, exatamente para que a gente fale o seguinte, o resultado, pessoal, vem no tempo certo, que é o tempo de Deus, é o tempo do Pai.
e temos que confiar, porque Ele já trouxe para a gente lutas que nós já passamos e vencemos. O que nós vamos fazer hoje? Melhor, o que eu estou sugerindo de aplicação do dia de hoje? Faça uma coisa simples. Você já acabou de fazer. Levantou no horário. Cuide da forma como fala. Cuide exatamente da forma. Falar continua sendo muito bom quando ela é falado de uma forma correta. Não só na palavra, mas também na própria face, né? No próprio formato de você pedir ou falar alguma coisa para a pessoa. Faça uma coisa hoje que realmente você já vem fazendo. Faça a sua oração. E por último, eu coloquei assim, ó, não vou acrescentar nada, não acrescente peso. Não se cobre excessivamente. E não cobre o terceiro excessivamente. Ontem a minha esposa passou um vídeo aqui dizendo o seguinte: uma moça segurando vamos dizer assim, uma vasilha cheia de água, e cada vez mais o marido dela ia colocando água, colocando água, colocando água. Aí ele falou assim: se você não estiver mais segurando, se não conseguir mais segurar, solte, coloque em cima de alguma mesa. E ele quis dizer o seguinte: muitas vezes a gente traz os problemas de outros para nós. E muita gente quer levar os nossos problemas para outros. É momento de reflexão. Eu trouxe isso antes da nossa oração final, mas eu queria deixar para você assim: amanhã é o 29º dia. E ele vai ser maravilhoso porque nós estamos avançando. E nós vamos concretizar mais um desafio, mais uma luta. E é isso que eu queria trazer para vocês antes da oração final. Então, para a nossa oração final, que puder fechar os olhos. Pai, agradeço mais um dia, agradeço essa oportunidade de ter recebido essa tua direção, ter recebido a confirmação que o Senhor é Pai, não é aquele Pai de ficar de longe, mas aquele Pai de estar próximo, daquele Pai de trazer, sim, o compartilhamento, mas trazer a decisão para que possamos tomar. Que essa decisão seja sempre, Pai, com base na tua vontade, que a nossa intenção ela seja todos os dias sobressaída pela tua vontade, Pai, porque a tua vontade é aquilo de bom que todos nós precisamos. Por isso, Pai, que nesse dia possamos aplicar tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor e aquilo que já recebemos. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Glória a Deus, esse tempo aí com vocês. Obrigado mais uma vez. Não tenho palavras realmente para agradecer, porque eu só pude fazer esses ajustes na minha vida, ou estou fazendo esses ajustes, porque vocês estão aí do outro lado e algumas vezes eu falo assim: poxa, deixa eu revisar o material para ver se de repente alguma coisa não está escrita da forma correta. Tá? Então é isso que eu quero agradecer a vocês. Eu vou continuar aqui no meu canto, fazendo a direção que o Deus me coloca, mas uma das que ele coloca é exatamente: Sandro, compartilhe tudo aquilo que você está recebendo. E o que eu tenho recebido, pessoal, é muito grande. É muito grande. Então, se eu tenho que compartilhar, é isso mesmo. É ter ânimo, ter essa alegria de acordar, despertar e principalmente compartilhar. Então, compartilhe hoje o que de bom vocês têm recebido e já receberam. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Fiquem com Deus. Uma terça-feira abençoada e amanhã estaremos aqui. Até amanhã. Tchau, Obrigada, até tchau. amanhã.